Ilhavo, sítio industrial e museu da Vista Alegre. Teatro e música para todos os operários. Eis uma das novidades da Fábrica da Vista Alegre, quando foi criada nos anos 20 do século XIX. Dar boas condições de vida aos trabalhadores é altamente favorável ao capitalismo. A convicção de José Ferreira Pinto Basto foi posta em prática com sucesso aqui, neste sítio industrial que ele fundou em 1824. Na verdade, este local foi muito mais que isso. Foi uma nação dentro da nação, um território de bem-estar sob a alçada de um grande pai. De alguma forma, uma utopia realizada. José Ferreira Pinto Basto começou do zero o seu projeto visionário. No início do século XIX, comprou esta quinta à beira do rio Boco, onde existiam algumas ruínas, e esta pérola. A Capela de Nossa Senhora da Penha de França, onde se encontra o mais belo túmulo barroco de Portugal. Na construção do sítio industrial da Vista Alegre, José Ferreira Pinto Basto protegeu este tesouro do passado. Mas toda a sua energia estava investida na invenção de um futuro novo. A Vista Alegre foi a primeira fábrica de porcelana em Portugal e um farol de inspiração para todos os progressistas, através de peças preciosas. O Museu da Vista Alegre conta-nos a história desta aventura empresarial, científica, artística e social. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Fátima Vieira, nos inícios do século XIX, não existia aqui ainda nenhuma ponte, mas quem atravessava o rio Boco neste local era obrigado a parar nesta casinha de madeira para tomar banho. É verdade, Paula. E em 1824, esta noção de fronteira, de que estamos a começar um mundo novo, era acentuada pela inexistência desta ponte. E se nós fôssemos operárias, vindas de fora para trabalhar na Vista Alegre, tínhamos de passar pelo tal processo de higienização. É que José Ferreira Pinto Basto tinha investido demasiadamente na formação dos seus operários para se dar ao luxo de abrir a porta à entrada de doenças contagiosas trazidas pela falta de higiene. E é importante notarmos que esta imposição em relação à higiene, nós encontramos não apenas aqui fora, mas também lá dentro na comunidade. Era obrigatório, por exemplo, os operários limparem profundamente a casa pelo menos uma vez na semana. As casas tinham que ser pintadas uma vez no ano. Os animais, como por exemplo as galinhas e os porcos, não podiam entrar em casa, que para nós nos parece muito óbvio, mas não era tão óbvio na altura. Os quintais tinham que estar cuidadosamente limpos, cuidados. Havia inclusivamente competições, concursos de jardins. Não se podia atirar lixo para a rua. E também dentro da fábrica, por exemplo, não se podia entrar descalço. E como no princípio nem todos os operários tinham sapatos, eram improvisados uns sapatos assim com uma base de madeira e depois uns tamancos com umas tiras tiradas do cabedal das correntes das máquinas. Fátima, compreende-se que as intenções de José Ferreira Pinto Basto eram as melhores, mas hoje isso um bocadinho
invasivo, bem autocrático com certeza, mas invasivo. É verdade, Paula. Nós aquilo que temos que compreender, antes de mais, é que o espaço que foi aqui criado por José Ferreira Pinto Basto foi um espaço verdadeiramente heterotópico, no sentido em que era governado por leis diferentes, tinha ritmos de vida diferentes, tinha rituais também diferentes. Do resto do país. De todo o resto do país. E esse era um sentimento que era vivido e que era reconhecido pelas pessoas que aí habitavam. E aquilo que José Ferreira Pinto Basto aqui, no fundo, fez foi aquilo que Olga Almeida, na sua dissertação, chama, sobre a Vista Alegre, chama uma utopia paternalista. Uma utopia realizada, uma utopia concretizada, mas uma utopia paternalista. Acaba por ser uma espécie de um ditador benfeitor. Mas o que é certo é que José Ferreira Pinto Basto teve o mérito de ter sido o primeiro português a testar a tese interessantíssima, mesmo para os dias de hoje, de que é possível ganhar-se muito dinheiro, ter-se muito lucro e ainda assim oferecer ótimas condições de vida aos trabalhadores. Eu até diria mais, é que quanto melhores forem as condições de vida oferecidas aos trabalhadores, mais lucro também poderá ter o empresário. É um visionário. Exatamente. Estamos a falar de alguém que nasceu no século XVIII. Exatamente, estamos a falar de Vista Alegre, que tem quase 200 anos, portanto 1824. E por isso é que visitar a Vista Alegre, mais do que visitar a primeira fábrica de porcelanas do país, é visitar um projeto social de extrema atualidade. Vamos cruzar a fronteira de José Ferreira Pinto Basto. Vamos embora. Fátima, aqui estamos no hall do palacete que José Ferreira Pinto Basto mandou construir aqui junto à igreja para si e para os seus 15 filhos. E este mural representa exatamente o que era a propriedade no século XIX, já com a fábrica a elaborar. É verdade, Paula. E aqui está mesmo aquela casa de madeira que vimos lá fora. Pronto, se dúvidas houvesse que ela existia no século XIX, aí está aqui, no início certeza. do século XIX. E ali está a representação da fonte que o bispo Manuel Moura Manuel, o encomendador da igreja desta quinta, mandou também fazer e de onde José Ferreira Pinto Basto tirou a ideia de chamar à sua fábrica Vista Alegre, que é uma coisa engraçada, porque de facto é uma expressão que o bispo Manuel Moura Manuel usou naquela inscrição. Fátima, José Ferreira Pinto Basto foi de facto um homem de uma visão, de uma intuição, de um gênio empresarial fora de série. É realmente notável, Paula, sobretudo se nós tivermos em conta que antes da Vista Alegre não havia aqui nada, havia realmente algumas ruínas, havia então a fonte, havia a capela, mas realmente ele o que fez foi adquirir a Quinta da Ermida em 1812, depois em 1816 adquire a capela e, portanto, o território circundante, mas não havia, antes da Vista Alegre, não havia aqui sequer foros de população, isso é que é notável. É muito interessante quando nós lemos, por exemplo, a biografia da família Pinto Basto, escrita por Carlos Bobone. Bobone a certa altura reflete sobre as motivações de José Ferreira Pinto Basto. Por que razão é que ele terá escolhido aqui este local e por que razão é que terá investido? Ele, um empresário tão bem-sucedido, nós não nos podemos esquecer que em 1816 José Ferreira Pinto Basto, que já tinha de família uma grande fortuna, ele vem do norte, tem um nome firmado na praça, no Porto, primeiro em Braga, grandes comerciantes, mas ele o que fez foi realmente conseguir ainda aumentar mais a fortuna da família. Em 1816 ele consegue o contrato do tabaco e da saboaria e depois consegue congregar uma série de negócios que vão realmente ainda tornar a sua fortuna maior. Mas nós temos que perceber por que razão é que ele terá construído aqui este projeto, que é um projeto económico, um projeto social, e o Carlos Bobone diz, será que terá sido movido por curiosidade científica? Porque nós sabemos que antes de montar a Vista Alegre, ele próprio tinha improvisado um laboratório em casa e tinha feito umas experiências que não foram muito bem sucedidas. Portanto, será que devemos pensar na Vista Alegre como um projeto científico? Ou será que é um projeto industrial? Será que ele foi movido por esta ideia de lucro, de tornar ainda maior a sua fortuna e ao mesmo tempo também investir em algo
que era muito evidente, sobretudo dentro do seu pensamento liberal, em que se pensava que o progresso das sociedades passaria sempre pelo desenvolvimento industrial e tecnológico. Ele é o primeiro industrial português, é considerado assim. Porque nós não podemos esquecer que Portugal, nesta altura, não tinha ainda era rural, uma estritamente completamente rural. Mas há uma terceira hipótese, Carlos Bobone fala, que é, será que ele aqui quis experimentar as novas teorias sociais, novas formas de organização social? Pois eu diria que foi isso tudo, e diria que esses três projetos, portanto, projeto científico, projeto industrial e este projeto social, acabam por se inscrever num outro projeto ainda mais interessante, que é um projeto dinástico. Porque José Ferreira Pinto Basto, quando constrói a sua fábrica, tem a cautela de deixar bem claro nos estatutos da Vista Alegre a si, à sua mulher, Bárbara Allan Pinto Basto, e aos seus 15 filhos, mas de forma indivisível. E, portanto, o que ele faz... Num tempo em que o morgadio ainda vigorava, portanto, a herança era sempre ao filho mais velho. E por isso é que nós dizemos é uma utopia paternalista, uma utopia patriarcal, uma utopia dinástica. Há quase aqui um caráter messiânico. E ele exige, inclusivamente, dos seus 15 filhos, que se encontravam um pouco espalhados pelo país, exige que, pelo menos, eles venham à Vista Alegre uma vez no ano. E da mesma forma, por exemplo, os filhos de José Ferreira Pinto Basto vão ser escolhidos para padrinhos, vão ser convidados para serem padrinhos de muitos dos filhos dos operários da fábrica. Um projeto autossustentável. Ele, em primeiro lugar, é um arquiteto de todo o espaço. Nós vemos um terreiro, não é? O espaço central, e depois vemos a capela, vemos o próprio palácio, onde agora nos encontramos da família Ferreira Pinto Basto, as casas dos trabalhadores, o teatro. Portanto, um arquiteto do espaço no sentido em que faz com que haja uma relação grande de proximidade entre os patrões e os empregados. E uma comunidade autossustentável também em termos agrícolas. Ele fundou uma cooperativa agrícola de forma a que os trabalhadores pudessem adquirir alimentos a preços bastante reduzidos. Ele criou um espaço que é, na verdade, um espaço fechado, uma espécie, como disse ainda no início, uma nação dentro de uma nação. Fátima, é espantoso pensar que um empresário português, nascido ainda no século XVIII, que nunca foi conhecido por ser um literato, um homem que lesse sobre política, por exemplo, que não deixou nada escrito sobre as suas teorias, aquilo que pôs em prática, efetivamente, tenha decidido que os operários da sua fábrica haveriam de fazer teatro. É verdade, Paulo, é realmente notável. O que nós temos de fazer, no entanto, é compreender o projeto do teatro no âmbito de um projeto muito mais vasto, um projeto muito mais complexo, que é um projeto, sem dúvida, de reforma social, que passa por uma reforma do indivíduo. José Ferreira Pinto Basto era, sem dúvida, herdeiro ainda desta ideia iluminista de que, através da educação, se poderia transformar os indivíduos e depois, consequentemente, também a própria sociedade. E por isso é que o teatro é fundado em 1826, que coincide também... 2 anos depois de ele ter fundado a fábrica. Exatamente. E, portanto, é fundado em 1826, na mesma altura em que é criada também a escola, em que são criadas as escolas. E o que interessa percebermos é que nas escolas é providenciado não apenas o ensino primário, ou seja, eram ensinados a ler, a escrever, a contar, mas também era dada formação na área artística, nomeadamente no desenho, e nós compreendemos porquê, porque o que ele queria era artistas para depois poderem trabalhar na sua fábrica, mas mais ainda, é nessa altura que oferece formação no âmbito da música. Aliás, é muito interessante também sabermos que, depois de terem completado a sua educação e a sua formação, para poderem ser contratados para trabalharem na Vista Alegre, os operários teriam de preencher 3 requisitos. O primeiro é que soubessem trabalhar ou o vidro ou a porcelana. O segundo é que soubessem tocar um instrumento para integrar a banda da Vista Alegre. E o terceiro é que tivessem uma educação sensível. E é muito interessante porque educação sensível significava não se embriagarem, que é a primeira coisa, o álcool é erradicado, ou pelo menos a embriaguez é completamente proibida aqui, e que fossem delicados para com as senhoras. Realmente não nos podemos esquecer que a dona Bárbara Allan Pinto Basto vivia aqui, dava ela própria alguma formação no âmbito da culinária, da costura, dos bordados, também aos filhos dos operários, e portanto era importante que uma senhora pudesse passar aqui sem ser perturbada.
é relevante nós compreendermos que há um projeto que é lançado pelo fundador e que é honrado pelas 6 gerações seguintes, porque isto é um projeto longuíssimo. Há pouco falamos deste projeto dinástico, foi assumido e foi honrado por gerações que foram acrescentando também 6 gerações. benefícios. Esta fábrica já não pertence à família Ferreira Pinto Basto, mas esteve durante 6 gerações. 6 gerações que a honraram e que foram acrescentando também outras valências. Tudo isso concorre, lá está, para criar um espírito comunitário muito forte e de pertença a este lugar da Vista Alegre, porque isto é muito mais do que um sítio industrial, de facto, é como nós dizíamos, é uma espécie de país dentro do país, de nação dentro da nação, em que as gerações se sucedem, não só as dos patrões, 6 gerações, já o dissemos, mas também a de muitas famílias de operários. Aliás, eu tenho agora para lhe sugerir que vamos ter com uma pessoa que preenche exatamente estes requisitos. É um trabalhador da Vista Alegre, até hoje, que é filho e neto de trabalhadores da Vista Alegre. Nado e criado aqui, Então vamos no conhecê-lo. lugar da Vista Alegre. Vamos embora. Fátima, esta é a casa do Duarte José Fradinho. Que linda! É encantadora. Duarte! Olá! Olá! Hoje em dia isto é um luxo e ainda por cima vai a pé para o trabalho. É verdade. Está aqui no local... No paraíso. No paraíso, No paraíso. local da Vista Alegre. O Duarte nasceu nesta casa. Nasci nesta casa há 55 anos. Uma casa que faz parte do bairro social da fábrica da Vista Alegre. O que significa que os seus pais já tinham esta casa. Sim, os meus pais já viviam aqui nesta casa e ainda hoje vivo aqui. Sou casado com um filho. Vivemos os 3 aqui nesta casa. Estas casas eram atribuídas aos trabalhadores, nomeadamente sempre ao cabeça de casal, que era o homem. E a renda que se paga pela habitação é descontada no fim do mês, um dia de salário. A água é totalmente gratuita e a energia elétrica é muito mais barata. Os seus avós também trabalharam aqui. Sim, o meu avô Eduardo de Almeida também trabalhou aqui na fábrica da Vista Alegre. Ele foi mestre-geral da fábrica. Durante quanto tempo é que ele trabalhou? Ele trabalhou durante 55 anos. E foi um dos que fez a sua escolaridade aqui? Sim, sim, fez a escolaridade aqui no lugar da Vista Alegre. Ele era pai da minha mãe. A minha mãe entrou na fábrica com 11, 12 anos de idade. Que também nasceu aqui? Que também nasceu aqui, na outra rua. Na outra rua. E trabalhou na fábrica da Vista Alegre durante 47 anos. Fazia o quê? Era na secção de escultura. Fazia flores na palma da mão. Ai, que bonito, durante 47 anos. E o seu pai? O meu pai foi contramestre forneiro. Naquele tempo, os fornos eram a lenha e a carvão. E foi aí que ele trabalhou durante 53 anos. O Duarte, basicamente, não tem experiência do que é viver e trabalhar noutro local. Não, não. E não tem nostalgia de saber como é que é o mundo lá fora? Tenho, nós hoje estamos perto de tudo, não é? Eu costumo dizer que vivemos aqui no paraíso, que estamos com a tranquilidade necessária, mas quando queremos alguma confusão, nós temos Aveiro a 6 km. Exatamente. Coimbra também é muito perto, a cidade do Porto também muito perto. Mas, sinceramente, eu gosto mais deste cantinho. Fica-se com a ideia que, eventualmente, isto podia ser um bocadinho claustrofóbico. Não. Não? Nem tem não. ideias, quando era criança, de ter esse Não, sentimento porque que era nós, sempre a mesma gente, sempre a mesma coisa, não? Não, nós éramos um grupo considerável. Nós, da minha idade, éramos à volta de uns 40. E tínhamos sempre muitas atividades aqui na Vista Alegre. Futebol? Como o futebol, por exemplo. Todos nós fazíamos parte da equipa do Sporting Clube da Vista Alegre.
uns que praticavam desporto nos júniores, nos juvenis, nos iniciados, nos séniores. Depois, a parte do futebol, também tínhamos o grupo de teatro. Ainda continuamos a ter o nosso grupo de teatro. E quase todos nós fazíamos parte dessas associações. E música? Estudou música também? Também andei na música. Andei na música durante 3 anos a aprender saxofone e piano. Como é que o Duarte interpreta esta ideia do fundador deste lugar da Vista Alegre, que o capitalista inteligente é aquele que dá boas condições de vida aos seus trabalhadores? O José Ferreira Pinto Basto, na minha opinião, ele era um homem, aliás, na opinião geral, se calhar, era um visionário. Ele via as coisas à distância e ele teve uma preocupação muito grande, que foi sempre dar uma parte social e cultural a todos os funcionários. Aliás, ele até fazia questão que todos os funcionários da Vista Alegre soubessem ler e escrever, não é? E penso que ele, ao dar estas condições devido aos funcionários, também conseguia usufruir de alguns frutos dos próprios trabalhadores, quanto mais não seja a boa vontade que os habitantes da Vista Alegre, os funcionários, tinham e a disponibilidade para irem trabalhar para a empresa e com a disponibilidade total. Como é que era a relação dos trabalhadores com os patrões? Era uma relação de família, praticamente. Até no meu tempo também. Sim. Porque foram 6 gerações, ainda apanhou a última geração, como é evidente. Sim, apanhei os filhos dos patrões, como nós dizíamos, os filhos dos patrões. Eles geralmente nas férias vinham passar alguns dias para a casa da administração, chamado Palácio, que fica ao lado da capela. Então nós convivíamos diariamente com os filhos da administração da fábrica da Vista Alegre. Portanto, era uma relação de família mesmo, era uma relação familiar. Segundo a minha mãe me dizia, e o meu pai e o meu avô, aqui neste lugar da Vista Alegre, quando nascia uma criança, toda a comunidade se centrava naquela casa. Quando falecia alguém, toda a comunidade estava lá. Era assim que se vivia na Vista Alegre. Esta maravilhosa igreja foi uma espécie de presente que veio agarrado à propriedade que o José Ferreira Pinto Basto adquiriu com o intuito de fazer a fábrica, porque a intenção dele foi sempre fazer aqui a fábrica. Sim, a intenção do José Ferreira Pinto Basto era construir aqui a fábrica. E devido a quê? Devido à boa posição geográfica deste lugar. Nós temos o rio, aqui por trás da fábrica, da capela, o rio Boco, que é um braço da Ria de Aveiro, que servia para o transporte das matérias-primas, e este local também possuía muito combustível para a alimentação dos fornos, nomeadamente lenha. Daí ele ter escolhido este lugar para a construção da fábrica da Vista Alegre. E, de facto, quando lhe veio junto este presente, quando comprou estes terrenos, veio a capela de Nossa Senhora da Penha de França, ele passou a tratá-la, como é evidente, um homem com esta sensibilidade só podia tratar bem este tesouro que lhe veio parar às mãos. A capela de Nossa Senhora de Penha de França está classificada Monumento Nacional desde 1910. Quem a mandou construir foi o bispo Dom Manuel de Moura Manuel, no século XVII, em 1693. Vamos ver? Vamos. Uau! Uma árvore de Jessé, uma representação raríssima. É verdade, e os painéis de azulejos são verdadeiramente extraordinários. O autor dos azulejos foi Gabriel Del Barco. Bem, o nome maior da azulejaria, embora não fosse português, mas é o pai da grande azulejaria portuguesa. Claro. Esta capela tem algumas particularidades, nomeadamente no altar-mor desta capela, no altar principal, a presença do presépio. É muito raro, se não único no mundo, mas a peça mais notável que se encontra aqui dentro desta capela é o túmulo do bispo de Dom Manuel de Moura Manuel. Há quem diga que este é o mais belo túmulo barroco em Portugal. É verdade. Ele foi esculpido por um escultor francês que se chamava Claude Laprade. Todo ele é esculpido em calcário dansá. Bom, o José Ferreira Pinto Basto teve, de facto, imensa sorte,
quando, ao comprar estes terrenos, lhe caiu nas mãos esta capela extraordinária com este espólio incrível, e de tal maneira ele a valorizou que aqui fez sepultar um filho seu, o Júlio Ferreira Pinto Basto, que morreu com 23 anos, segundo a lápide. O filho do José Ferreira Pinto Basto sofreu uma queda de um cavalo e faleceu. Ele fez questão de sepultar o seu filho aqui dentro desta capela. O que dá logo conta da importância, como é óbvio, que deu a este edifício e a este património. Mas a verdade, Fátima e Duarte, é que toda a energia de José Ferreira Pinto Basto estava na invenção de um futuro que ele imaginou e que ele queria absolutamente ver concretizado. História que está contada No Museu da Vista Alegre, que é mesmo aqui ao lado. Vamos até lá. Vamos segui-lo. Se alguém conhece bem esta história, é o Duarte. A intenção do José Ferreira Pinto Basto era produzir porcelana, mas havia alguma dificuldade na obtenção das matérias-primas para o fabrico da mesma. E durou 10 anos que eles andaram em experiências para obter a matéria-prima para a produção de porcelana. Então começaram por produzir vidros. Em 1880 cessaram a produção dos vidros e dedicaram-se inteiramente à produção de porcelana, que realmente era esse o objetivo. Desde a primeira hora. Desde a primeira hora. É espantoso esse aspecto de cientista amador, como alguém já disse, não é? Alguém que durante 10 anos persistiu Sempre até apurar a técnica e, entretanto, sem perder de vista o negócio, vidro. Com catálogos de venda à distância, tudo. Finalmente, quando dominaram a técnica da porcelana, aqui conseguimos ver como a Vista Alegre se conseguiu adaptar às novas tendências estéticas que iam aparecendo. E temos aqui alguns exemplares fantásticos. Também aqui nesta altura começam a estabelecer-se parcerias com alguns artistas portugueses, não é? E não só. E não só. Duarte, mas este serviço de chá é fabuloso. É fabuloso. É um serviço É de uma elegância. Ainda hoje produzimos alguns serviços com esta linha, que é o chamado serviço triangular. É lindo. E, de facto, este investimento na criação artística foi um investimento muito precoce aqui, não é? Sim, em 1835, José Ferreira Pinto Basto tem o cuidado, tem a visão de requisitar os serviços de um diretor artístico. Então aparece-nos aqui na Vista Alegre o mestre de pintura francês Victor Rousseau, que foi ele que começou a implementar as flores. Sendo que José Ferreira Pinto Basto teve a visão de enviar um dos seus filhos para a França, com uma grande tradição de porcelana, de produção de porcelana. E foi aí que ele conseguiu esse tal mestre de pintura francês para nos vir ensinar a aplicar a pintura sobre a porcelana, que, quanto a mim, é uma das pinturas mais complicadas do mundo. Porque um pintor de porcelana nunca pode estar a contar com aquilo que está a ver. Tem que contar com aquilo que vai sair. Porque depois de aplicarmos as tintas nas peças, as peças têm que entrar numa múfula, num forno, para cozerem. E há tintas que sofrem grandes alterações. Portanto, é por isso que digo que a pintura sobre a porcelana é das mais complicadas. Ora, aqui está o célebre carro de bombeiros, importado de Inglaterra. Dos bombeiros privativos da Vista Alegre, que foram fundados em 1880. E há situações aqui muito interessantes. Quando eu nasci, o meu pai já tinha 55 anos. Eu não tenho fotografias do meu pai enquanto ele jovem. E vim a descobrir o meu pai aqui dentro desta sala, que está presente aqui nesta fotografia dos bombeiros.
que é esse ali. Já só tenho fotografias do meu pai com uma idade já, um homem já bastante adulto, não Que é? engraçado! E aqui esta fotografia é a creche onde eu andei até ir para a escola primária, aqui no lugar da Vista Alegre. As salas sucedem-se com histórias mil para contar. Aqui estamos na secção dos pratos brasenados. Exatamente. E este serviço, ao que sei, Duarte, Sim, é o primeiro serviço brazonado a ser encomendado à Vista Alegre. Foi uma encomenda realizada pelo Marquês de Abrantes, e foi produzido em 1846. 1846. E assim a Vista Alegre começa a conquistar um mercado que ambicionava, evidentemente, Claro. aristocratas, já tinham burgueses, faltava conquistar a aristocracia, até porque havia também uma tradição de encomenda e de importação de grande porcelana da China. Sim, 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 sim. Uma vez dominada a técnica de fabrico de porcelana, a Vista Alegre não tardou a garantir o reconhecimento e a admiração internacionais. Não nos podemos esquecer que na grande exposição de 1851, no Crystal Palace, em Londres, a Vista Alegre integrou a delegação portuguesa e conseguiu logo também um conjunto de prémios notável. E o mesmo vai acontecer na grande exposição em Paris, também na Filadélfia, e, portanto, uma longa tradição de prémios e de reconhecimento internacional. Não só da qualidade da porcelana, como do investimento feito na qualidade artística. Sim, o design é absolutamente, ainda hoje, absolutamente espantoso. E por falar em design, aqui nesta secção, que se chama Animália. Animália, enfim, é muito literal o nome, estes cães e gatos, em particular, são incríveis. Modernidade. É incrível. Estamos a falar de peças dos anos 30 do século XX, evidentemente, mas é uma coisa de uma elegância. Cada um destes bicharocos é um caso. Fátima, a escala disto tudo é impressionante. Que pena este homem, José Ferreira Pinto Basto, não nos ter deixado nada escrito sobre a sua visão do mundo, sobre o seu pensamento político, concretamente, onde a indústria, evidentemente, era sinónimo de progresso. Que pena. É verdade, Paula. E por essa razão, como não nos deixou nada escrito, nós temos que funcionar ao contrário. Temos que inferir a partir da sua obra para chegarmos ao seu pensamento político. E embora eu não queira de forma alguma sugerir que José Ferreira Pinto Basto tenha sido um socialista, o que é certo é que nós encontramos aqui, no lugar da Vista Alegre, e na forma como organizou a sua comunidade, nós encontramos muitas preocupações que estavam, na altura, na ordem do dia. Eu estou a pensar, sobretudo, na primeira fase do socialismo em Portugal. As preocupações socialistas são trazidas por meio de Solano Constâncio. E nós sabemos que o José Ferreira Pinto Basto lia, por exemplo, uma publicação de Solano Constâncio. É precisamente nesses anais que Solano Constâncio fala de Sèvres e do facto de aí o fabrico da porcelana se encontrar num estado já bastante avançado. E é na sequência disso que José Ferreira Pinto Basto decide enviar para Sèvres também um dos seus filhos. Mas nesses anais, o que Solano Constâncio faz é chamar a atenção para questões importantes como
a necessidade de assistência médica, a assistência também na reforma, portanto, assistência na velhice e, sobretudo, a educação. É um aspecto muito importante em que ele insiste e nós depois temos visitado a Vista Alegre, percebemos bem que, de certa forma, este projeto é devedor, sem dúvida, destas preocupações socialistas. É engraçado porque, depois, olhando para a biografia de José Ferreira Pinto Basto, torna-se evidente que não há qualquer miragem socialista no seu horizonte. Não. O que há é o perfil de um capitalista assumido, muito audaz, muito astuto, mas cristão. Há aqui uma dimensão também que se calhar também tem a ver com um Portugal profundo, muito religioso, não sei, claro, pergunto. Tem a ver com uma cosmovisão cristã que lhe incutia, quanto mais não fosse uma sensibilidade para as questões de justiça social e também talvez uma atitude um pouco paternalista por parte de quem pode de ajudar quem precisa. Portanto, é essa questão que me parece essencial. Mas quando eu estou a falar do socialismo, estou a pensar até num referente que não é português, estou a pensar num referente que é inglês, estou a pensar, por exemplo, no Robert Owen. Robert Owen, que também ele era um capitalista. Exatamente, mas que é um dos fundadores do socialismo utópico em Inglaterra e que é absolutamente contemporâneo de José Ferreira Pinto Basto. É verdade, e embora nós não possamos provar que José Ferreira Pinto Basto tenha conhecido Robert Owen, a Olga Almeida, na tese dela sobre a Vista Alegre, faz um estudo muito interessante das ligações de José Ferreira Pinto Basto à Inglaterra. Solano Constâncio visitou New Lanark, que foi uma comunidade utópica, o primeiro grande projeto de Robert Owen. Eu queria só dizer que Robert Owen, depois, mais para a frente, tem um pensamento bastante mais radical. Mas eu diria que é possível reconhecer aqui na Vista Alegre muitos dos traços da comunidade que ele organiza também em New Lanark. O projeto de Owen e o projeto de José Ferreira Pinto Basto têm alguns aspectos em comum que vale a pena salientar. O primeiro tem a ver com a educação. Esta visão de que será através da educação dos cidadãos que o país poderá progredir. E há um segundo aspecto que me parece muito importante e que falamos já, que é este aspecto da solidariedade entre o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social. Portanto, são dois aspectos solidários na medida em que quanto maior for o conforto e o bem-estar proporcionado aos trabalhadores, maior será também o lucro. O José Ferreira Pinto Basto já tinha pensado neste papel importante que a empresa pode ter, da responsabilidade social das empresas. Mas fê-lo há 200 anos. Pois, isso é que é incrível. E é também interessante, quando nós visitamos este espaço e quando visitamos este museu, é interessante nós retermos esta lição de que estamos a visitar ou estamos a percorrer a história do fabrico da porcelana cá em Portugal, mas há aqui umas ideias muito atuais, muita gente atualmente poderia aproveitá-las. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.